Olá, bestofrendo investidor. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é análise fundamentalista. Benjamin Graham, Peter Lynch, Warren Buffett, Luiz Barsi Filho, o que todos esses caras têm em comum, além, claro, deles serem bilionários. Eles têm um método de investimento, e é justamente isso que eu tô aqui para apresentar para vocês hoje. Os pilares para um investidor são justamente a análise fundamentalista e a análise técnica, sendo que a análise fundamentalista ela serve para você conseguir avaliar o valor de uma empresa ou de um ativo qualquer, enquanto que a análise técnica serve para você conseguir realizar previsões sobre os preços daquele ativo. Lembrando que preço e valor são coisas diferentes, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é impossível falar sobre análise fundamentalista sem falar sobre indicadores fundamentalistas. Esses indicadores basicamente são métricas matemáticas que vão te informar um pouco sobre a saúde daquela empresa. Se ela é uma empresa lucrativa, se ela não é, qual que é o valor patrimonial daquela empresa, enfim, várias outras métricas aí pra gente analisar. O primeiro indicador fundamentalista que a gente vai falar é o P sobre VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial. Mas é impossível falar sobre preço sobre o valor patrimonial sem falar sobre o que é valor patrimonial. O valor patrimonial é o seguinte: imagina que Juan abriu uma padaria e 5 anos depois ele decide que vai vender o negócio dele. Só que para ele conseguir vender o negócio dele, primeiro ele precisa liquidar todas as dívidas e depois vender absolutamente tudo ligado à empresa. Então vender todos os pães, todos os salgadinhos, todos os refrigerantes, todas as máquinas, inclusive até o lugar que ele trabalha ele vai vender. Vai vender tudo, vai vender tijolo. A partir disso, a gente consegue entender que o valor patrimonial vai ser nada menos do que a venda de tudo menos todas as dívidas que ele tem que pagar. Ou seja, o valor é a soma de todos os ativos menos a soma de todos os passivos. E o P sobre VP vai indicar para você o quanto que você está aceitando pagar para cada R$1 de valor patrimonial. Então vamos supor que a empresa tem um P sobre VP igual a 1.2. Isso significa que você está aceitando pagar R$1,20 para cada R$1 de valor patrimonial daquela empresa. Ah, João, mas aí não vale a pena, eu tô pagando muito caro pelo valor patrimonial. Bem, a princípio sim, mas o que você tem que ter na cabeça é que quando você se torna um investidor a longo prazo é porque você está acreditando no sucesso daquela empresa, que ela vai se tornar mais e mais lucrativa com o passar do tempo e, consequentemente, o valor patrimonial dela só tende a subir, certo? Então é muito importante vocês entenderem o papel de um investidor. O investidor ele é literalmente o dono daquela empresa. Um acionista é um dono de uma empresa. Quando você se torna um acionista, você está se tornando um dono. Claro que de um pedacinho bem pequeno da empresa, é verdade, mas ainda assim você se torna o dono. Agora, se a gente tiver um P sobre VP igual a 0.8, isso significaria que você está pagando 80 centavos para cada R$1 de valor patrimonial. Ou seja, é uma empresa extremamente descontada. Ah, João, mas e se eu tiver uma empresa que o P sobre VP dela é 0.25? Então eu vou colocar todo o dinheiro que eu tenho nessa empresa? Claro que não. Porque quando o P sobre VP está muito baixo, isso na verdade pode representar um problema para aquela empresa. Porque pensa só, você acha mesmo que o mercado de valores aceitaria uma empresa se manter tão barata assim, sendo que eles não vão comprar e automaticamente fazer o preço dela subir absurdamente? Bem, então na verdade um P sobre VP extremamente baixo pode significar um problema na saúde daquela empresa. Tem um ditado popular que combina muito bem com o mundo dos investimentos, que é: quando a esmola é muita, até o santo desconfia. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Se ela estiver extremamente descontada, seja no P sobre VP ou em algum outro indicador fundamentalista, é um sinal de atenção, que talvez tenha alguma coisa que você não está observando. O próximo indicador fundamentalista é o PL, que é basicamente outra razão, é o preço sobre lucro. Bem, como é que funciona esse indicador? A primeira coisa que você tem que se atentar é que o lucro está no denominador. Isso significa que quanto menor o PL, mais é a lucratividade daquela empresa, mais descontada ela está, que significa que você vai estar pagando barato pelo lucro daquela empresa. Muitos investidores tratam PL também como a quantidade de anos que você vai levar para ter um retorno de 100% sobre o seu capital inicial. Ou seja, se você investe um dinheiro em 1 ano e o PL daquela empresa é de 5, significa que em 5 anos ela vai te devolver todo o dinheiro que você investiu naquele ano. Então aí você consegue observar que o PL é uma métrica muito importante, que a gente sempre vai procurar PLs baixos. Mas claro que se for extremamente baixo, como 1, 2, é válido você dar uma checagem dupla naquela empresa, né? Pode ser que você não esteja observando algum fator de risco associado a ela. O próximo indicador fundamentalista é excepcional, é muito importante para você
entender sobre a empresa é o ROI, que basicamente é o retorno sobre o investimento. Como que funciona o ROI? Basicamente, ele representa o quanto que aquela empresa consegue te entregar de lucratividade, o quanto que ela consegue te devolver para cada capital que você investiu nela. Um exemplo, um ROI de 120 significa que quando você entrega R$100 na mão daquele gestor, ele devolve para sua mão R$120 depois de um ano. Então é basicamente isso que significa o ROI. Ela te dá uma informação sobre como anda a gerência daquela empresa, o quanto que aquela empresa é boa em gerar resultados, gerar dinheiro pro caixa, gerar lucro. Ah, João, acho que eu entendi tudo. Joga os papéis no peito do pai, que tô sabendo demais, vou virar um investidor brabíssimo agora, destruir tudo. Entendeu? Não, calma aí, não é bem assim, porque a gente não falou sobre o mais importante, que é sobre dividendo. Por quê? Porque não basta você entender a lucratividade de uma empresa, você precisa saber o quanto dessa lucratividade que vai para o seu bolso. Você concorda comigo que é fundamental para uma empresa crescer, e para isso ela tem que estar sempre reinvestindo os lucros. Só que ao mesmo tempo, se você está procurando uma empresa previdenciária, ou montando uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira que vai te gerar renda passiva todos os meses para você conseguir pagar os boletos da sua casa, então você está preocupado justamente com o dividendo. Ou seja, quando você pensa numa carteira previdenciária, é importante que seja assim uma empresa muito lucrativa, mas ao mesmo tempo ela seja uma boa pagadora de dividendos. E para isso a gente tem a métrica do dividend yield. O dividend yield basicamente ele vai te dar a informação da soma de todos os dividendos que aquela empresa pagou no último ano, dividido pela cotação atual dessa empresa. Então, por exemplo, um dividend yield de 10% significa que somando todos os dividendos que ela entregou no último ano, dividindo pela cotação atual, ela te dá um resultado aí de 10%. Serve como uma estimativa para você saber o quanto que você vai receber no final do ano seguinte. Então, por exemplo, se eu tenho um papel que vale R$100 e um dividend yield de 10%, é natural que eu espere que até o final do ano seguinte ele me entregue 10%, ou seja, R$10 apenas em dividendos. Então, o dividend yield é uma métrica muito importante para você conseguir avaliar como é que está o preço daquele ativo, daquela ação, se ele está ou não descontado. E claro que vale o mesmo raciocínio do P sobre VP e do PL. Se tiver absurdamente descontado aquela empresa, ou em outras palavras, se ela tiver um dividend yield absurdo, acima de 12%, pode ser que tenha algum fator que você não esteja analisando, como por exemplo um pagamento extraordinário. Uma empresa fez uma venda de algum ativo, de algum valor referente ao valor patrimonial dela, e consequentemente ela colocou mais dinheiro no caixa e mais dinheiro para ser distribuído para os acionistas. Mas é claro que ela não vai distribuir aquela quantidade regularmente. Ela não vai ficar se desfazendo de pedaços dela mesmo o tempo todo. Então é necessário você entender que existe, por exemplo, o dividendo extraordinário. E é necessário você entender também que se uma empresa estiver passando por uma crise absurda, consequentemente o preço dela vai cair muito e o dividendo tende a subir, né? O dividend yield tende a subir. Mas é um dividend yield aparente. Isso não significa que aquele valor vai se repetir no próximo ano. Na verdade, significa que o preço caiu tanto que se pegar os últimos dividendos que ela pagou, eles se tornaram muito mais significativos nesse cálculo. O próximo indicador fundamentalista que a gente vai conversar é muito relacionado ao dividend yield, é o yield on cost. E qual que é a diferença entre dividend yield e yield on cost? Basicamente, a diferença entre os dois é que no dividend yield a gente divide pela cotação atual do ativo, enquanto no yield on cost a gente vai dividir pela cotação que você pagou, pelo seu preço médio. Isso dá para você uma noção se você pagou barato ou caro sobre aquele ativo. Então, o yield on cost, ele é a métrica assim, que a gente consegue avaliar, inclusive, não só aquela empresa, mas o investidor em si. E aí a gente tem inúmeros exemplos aí absurdos sobre o yield on cost, como por exemplo o do Luiz Barsi Filho, que recebe mais em dividendos do que ele pagou pela empresa. Então, muitas empresas da carteira do Barsi, ele recebe mais em dividendo todo mês do que ele pagou pela empresa no início, né, quando ele começou a investir naquele ativo. Mas claro, pessoal, que simplesmente avaliar os indicadores fundamentalistas não é o suficiente para você se tornar um investidor brabíssimo. Você tem que avaliar muita coisa além disso. Você tem que avaliar o setor daquela empresa, a lucratividade, como anda o contexto econômico que ela está vivendo, como andam as finanças, a gerência, se ela é uma empresa estatal, se ela é uma empresa privada. Tudo isso vai influenciar em como o mercado enxerga o preço daquele ativo, se ele é supervalorizado ou subvalorizado. E é justamente pensando nisso que a gente criou um quadro aqui no canal, que é o Raio-X, no qual a gente dá um panorama
total sobre aquela empresa, avaliando todos os aspectos dela. Então, se você estiver interessado em saber mais sobre alguma empresa específica, vai deixando aqui nos comentários que a gente pode gravar um raio-x falando justamente sobre a sua empresa favorita. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, eu peço que considere se inscrever no canal e considere dar uma curtida também, que é o melhor investimento de todos, porque custa R$0 e o retorno é infinito.